Meus irmãos, trago a vocês um relato profundo e enigmático. Uma experiência espiritual que desafia as percepções comuns da vida e da morte. Em momento de revelação divina, fui levado pelo Senhor até o cume de uma montanha, um local sagrado que serviu como portal para uma jornada ao desconhecido. Ali, no alto da montanha, o Senhor e eu nos preparávamos para descer ao inferno. Intrigado e com o coração pesado, perguntei ao Senhor como um Deus amoroso poderia criar um lugar de tormento tão terrível como o inferno. Jesus, em sua infinita sabedoria, respondeu com uma serenidade que só um Deus de amor e justiça poderia ter. Ele explicou que enquanto na terra ele manifesta seu amor e misericórdia para com todos os seres humanos. No entanto, quando esses mesmos seres humanos morrem, eles passam a enfrentar a santidade e a justiça divina. Assim, compreendi que o inferno não é apenas um lugar de punição, mas uma expressão da justiça de Deus para aqueles que rejeitam sua graça durante a vida. Ainda no topo da montanha, o Senhor segurou minha mão com firmeza e começamos a subir mais alto. Durante essa ascensão, o Senhor me instruiu a olhar para baixo, e o que vi foi nada menos que aterrador. Sob nossos pés, surgiram 12 funis girando a uma velocidade impressionante, localizados nos 4 cantos do planeta Terra. Estes funis, em seu movimento incessante, se uniam para formar um único e gigantesco funil. De seu interior ecoava uma voz poderosa. Uma voz que repetia incessantemente a palavra entrega. Era um som que reverberava nas profundezas da minha alma. Enquanto essa voz ressoava, presenciei algo ainda mais perturbador. 2 mãos enormes, pertencentes a um principado, estendiam-se sobre a terra. A cada comando da voz, esse ser começava a reunir incontáveis almas recém-falecidas, como se fossem grãos de areia, e as lançava no vasto funil. Fiquei chocado e perguntei ao Senhor Jesus se ele também estava vendo o que eu via. Aquele funil girando rapidamente e aquelas mãos gigantescas precipitando tantas almas no abismo. O Senhor, com a mesma calma divina, estava ao meu lado, testemunhando tudo ao meu lado. Abílio, o que você está testemunhando é nada menos do que a própria entrada do inferno. Portal pelo qual em breve adentraremos para explorá-lo, disse o Senhor com uma calma perturbadora. Diante da visão aterradora das mãos enormes que lançavam inúmeras almas no funil giratório, minha mente se encheu de pergunta. Senhor, e essas mãos gigantescas que estão despejando tantas almas no funil? Perguntei com o coração acelerado. Jesus, com a paciência infinita que só ele possui, respondeu: essas mãos pertencem ao principado da morte, um anjo encarregado de reunir as almas falecidas dos 4 cantos da terra e enviá-las para a boca da terra, que é essa entrada giratória do inferno. Enquanto assimilava essa revelação, o Senhor continuou a explicar que o reino do inferno está sempre sedento por mais almas. Uma demanda incessante que faz com que o anjo da morte envie cada vez mais espíritos para aquele lugar de tormento. A morada dos mortos está em constante demanda por mais almas, pois o diabo quer que o reino do inferno ganhe mais e mais seguidores. Infelizmente, há mais pessoas indo para o inferno do que para o céu, disse Jesus, citando a Bíblia, especificamente Isaías 5,14. Portanto, o inferno expande suas mandíbulas, abrindo amplamente sua boca. Nele descerão seus nobres e massas, com todos os seus brigões e foliões. Era uma visão devastadora, mas Jesus me garantiu que os 12 funis que eu via eram, de fato, a entrada para a terra, um portal para o inferno. Então, com uma determinação que eu mal conseguia compreender, o Senhor disse: Abílio, agora devemos entrar na boca do inferno para visitá-lo. Imediatamente, o medo tomou conta de mim. Senhor, não precisamos fazer isso, implorei. Eu direi ao mundo que o inferno é real. Não é necessário que eu vá para lá. Mas minha súplica foi em vão, e rapidamente começamos a descer em direção à boca do inferno. O horror se intensificou à medida que nos aproximávamos. Um cheiro insuportável, uma escuridão densa e total nos cercava. Eu clamava ao Senhor, tomado pelo pavor do que estava prestes a enfrentar. Dentro da boca do inferno, fui confrontado com uma visão que dificilmente poderia ser descrita em palavras. Vi espíritos imundos acorrentados e presos nas paredes escuras e úmidas. Essas criaturas pareciam uma mistura grotesca de macacos, ursos, leões e até formas humanoides, híbridos que não se parecem com nada que existe na Terra. Senhor, quem são essas bestas acorrentadas? Perguntei, lutando para manter a compostura. Jesus respondeu: esses são espíritos malignos a serviço de Satanás. Eles aguardam as ordens do diabo.
São demônios cuja missão é destruir famílias na terra. Assim que o diabo lhes dá uma missão, a boca do inferno os vomita na terra, onde causam destruição. Enquanto descíamos para o inferno, o ambiente ao nosso redor se tornou cada vez mais sombrio e ameaçador. Os espíritos malignos que habitavam aquele lugar rugiam, assobiavam e produziam sons assustadores que ecoavam por toda a escuridão. A atmosfera era opressiva e aterrorizante. Essas entidades malignas não hesitavam em zombar de nós e tentavam nos capturar com suas garras insidiosas. No entanto, apesar de todo o seu ódio e agressividade, não podiam suportar a luz pura e poderosa de Jesus Cristo, que nos envolvia como um escudo protetor. Lembro-me que no segundo dia dessa experiência sobrenatural, fui conduzido às câmaras dos pecados sexuais, um dos lugares mais perturbadores do inferno. No terceiro dia, o Senhor voltou a me guiar, e pousamos na primeira dessas câmaras. Era uma descida lenta e dolorosa, onde passamos muitos dias observando as almas perdidas que ali sofriam. Estávamos em um corredor sombrio, onde os portões das câmaras do inferno estavam alinhados em sucessão infinita. Ao olhar ao redor, nossos olhos se depararam com um portão que parecia se estender por uma eternidade. Nele, estava inscrito em letras sômbrias, prisão de pessoas suas casadas, acompanhado de uma citação das palavras de Jesus em Mateus 19, 4-6. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perplexo, perguntei ao Senhor: pessoas casadas também estão aqui? E o Senhor, com uma tristeza visível em sua voz, respondeu: sim, essas são pessoas que não mantiveram os princípios sagrados do casamento e desrespeitaram o processo divino da união. Por isso estão aqui. Quando adentramos naquele lugar, a visão que se apresentou foi perturbadora. Vi um demônio sentado em uma cadeira, balançando ao som de música mundana que ele tocava com entusiasmo. Suas canções eram imorais, carregadas de sensualidade e malícia. Ao lado, uma porta aberta chamou minha atenção. Nela estava escrito o lugar dos casais divorciados e recasados. Ao atravessarmos o portão dessa câmara, fomos recebidos por sons de discussões e brigas intensas. Dois homens, cujas almas estavam em estado de decomposição, lutavam violentamente por uma mulher. A cena era dantesca. Suas partes inferiores estavam submersas em um mar de lava fervente. Eles se agarravam à mulher, resultando em uma altercação desesperada. Confuso, perguntei ao Senhor Jesus por que essas almas estavam brigando daquela maneira. E o Senhor, sempre paciente, me disse: vamos nos aproximar para entender melhor. Ao nos aproximarmos da cena angustiante, o Senhor levantou a mão e disse com autoridade: paz, aquietai-vos. Imediatamente os homens que brigavam soltaram a mulher, que parecia exausta e completamente desolada, como se estivesse à beira do colapso. Era um cenário aterrorizante ver um ser humano deitado na lava em chamas, queimando lentamente como se fosse um peixe no fogo. O sofrimento dela era visível, e os gemidos de dor ecoavam por toda parte. Um dos homens, com um olhar de desespero e súplica, voltou-se para o Senhor e começou a explicar sua história. Mestre, eu não fiz nada de errado, começou ele, tentando justificar sua presença naquele lugar. Casei-me com esta mulher legalmente, e pouco depois fui enviado para lutar na guerra no leste do país. Durante a batalha fui atingido na perna, mas sobrevivi. No entanto, as autoridades nos abandonaram na linha de frente e informaram nossas famílias de que estávamos mortos. Enquanto lutava para sobreviver, minha esposa, acreditando que eu tinha morrido, casou-se com esse outro homem, que agora está aqui lutando comigo. Suas palavras eram carregadas de tristeza e ressentimento, revelando a tragédia de sua vida. O homem continuou sua história, detalhando os desafios que enfrentou após ser dado como morto. Depois de ser ferido, não pude continuar na linha de frente. Cruzei a fronteira para Ruanda, tentando encontrar uma maneira de sobreviver. Minha jornada me levou ao Uganda, depois ao Gabão e finalmente acabei na Europa, na Espanha. Durante todos esses anos, não tive nenhum contato com minha esposa. Quando finalmente voltei ao Congo, 10 anos depois, descobri que ela havia se casado novamente e tinha filhos com outro homem. Apesar disso, eu ainda a amava e tive contato sexual com ela, mesmo sabendo que ela estava com outro. Sua voz tremeu ao concluir. E agora estou aqui neste lugar de tormento. Quando o primeiro homem terminou, o segundo, que até então estava em silêncio, começou a falar,
tentando também justificar sua posição. Senhor, eu também não fiz nada de errado, disse ele. Quando conheci essa mulher, ela já tinha filhos e me disse que seu marido havia morrido na guerra. Eu a amei apesar disso, e decidi casar-me com ela, assumindo os filhos como meus. Fizemos tudo dentro da lei. Casamo-nos legalmente. Não consigo entender por que estou aqui, sendo que não fiz nada de errado. Sua perplexidade era evidente, enquanto esperava uma resposta que pudesse lhe dar paz. Jesus, com uma expressão solene, respondeu aos homens, esclarecendo a situação. Quando você se casa com uma pessoa divorciada, comete adultério. Suas palavras ecoaram na câmara, deixando claro que as escolhas que haviam feito, embora parecessem justas aos olhos humanos, violavam os princípios divinos. À medida que deixávamos aquele local, nos deparamos com outra mulher, cujo destino era igualmente trágico. Ela havia se casado com um homem vindo da Europa, sem saber que ele já havia se divorciado de sua esposa anterior. Eles se apaixonaram rapidamente e começaram uma nova vida juntos. Mas a ignorância dela sobre o passado dele selou seu destino. Ao morrer, essa mulher foi condenada por ter se casado com um homem divorciado, mesmo sem saber de sua história. Fiquei profundamente triste ao perceber que, embora o homem fosse o responsável por cometer o erro de se divorciar, foi a mulher, inocente e sem conhecimento de causa, que pagou o preço mais alto. Seu tormento era uma consequência direta de seu compromisso com um homem que trazia em si o peso de um casamento anterior fracassado. Este caso de novo casamento revelou a complexidade e a gravidade das consequências espirituais que muitos enfrentam sem sequer se darem conta. Em uma das câmaras do inferno, testemunhei uma cena de profundo desespero e sofrimento, onde incontáveis almas condenadas eram atormentadas. Essas almas em vida haviam sido casadas e se divorciado, optando por se casar novamente. Agora pagavam o preço por essa escolha. Entre elas estava um pastor visivelmente atormentado, sendo cruelmente pisoteado por aquelas mesmas almas que ele havia abençoado em cerimônias de casamento. O que tornava sua situação ainda mais trágica Eu recomendo Sensodyne Clinical Repair, é a melhor tecnologia para cuidado de dentes sensíveis. Eu já vesti a amarelinha, agora sou do time desse amarelinho aqui. Era o fato de que ele falhou em alertar essas pessoas sobre as consequências espirituais do novo casamento, validando seus divórcios e, assim, selando seu destino. Esse pastor, em vida, havia afirmado que não havia problema em se casar novamente após o divórcio, abençoando tais uniões sem considerar as advertências das Escrituras. Agora, aquelas mesmas pessoas o acusavam amargamente, responsabilizando por sua própria condenação. A Bíblia, como ele deveria saber, é clara ao dizer que, uma vez casado, apenas a morte pode separar os cônjuges, e que qualquer um que se divorcia deveria permanecer solteiro até que o parceiro morra. No entanto, muitos ignoram ou subestimam essas consequências, resultando em um tormento eterno para todos envolvidos. As justificativas para o divórcio são limitadas, sendo a fornicação uma das poucas razões aceita. Mesmo diante de insultos, maus tratos ou outras dificuldades no casamento, a solução proposta pelas Escrituras é buscar a graça divina para superar os problemas, em vez de optar pelo divórcio. No entanto, muitos homens de Deus, cientes dos divórcios em suas congregações, ainda assim escolheram abençoar novos casamentos, ignorando as advertências bíblicas e, como resultado, encontraram seu lugar de tormento ao lado daqueles que eles deveriam ter orientado melhor. Nessa câmara específica do inferno, os líderes religiosos sofrem de maneira ainda mais severa do que as outras almas condenadas. Por terem incentivado e aceitado casamentos de pessoas divorciadas, eles são punidos de forma implacável. A dor deles é intensificada pela percepção de que, como pastores, tinham a responsabilidade de guiar suas ovelhas, mas falharam miseravelmente ao fazer isso. O número de pastores presentes nesse lugar é assustador, todos compartilhando do mesmo destino, por terem pregado a favor do novo casamento e abençoado tais uniões. Enquanto caminhava por esse local de desespero, vi um pastor suspenso, amarrado e acorrentado em uma varanda de fogo. Diante dele, havia uma Bíblia aberta que ele era obrigado a ler. Mesmo enquanto o fogo o consumia, esse pastor havia se divorciado de sua esposa sob a alegação de que ela não era a parceira ideal para seu ministério, buscando uma mulher que, em sua visão, complementasse melhor sua obra. A
Agora ele era forçado a confrontar as escrituras sobre casamento e divórcio, enquanto as almas ao seu redor o insultavam e ridicularizavam sem piedade. Essas almas, imersas em dor e ódio, trocavam insultos ferozes com o pastor, questionando sua autoridade para falar sobre questões matrimoniais naquele lugar de tormento. "Cale-se, idiota", gritavam. "Você era um pastor. Como ousa pregar para nós sobre o evangelho aqui neste lugar?" A agonia dessas almas, combinada com o desespero do pastor, pintava um quadro horrível da consequência das escolhas feitas em vida, onde todos, sem exceção, eram confrontados com as realidades espirituais que ignoraram ou desdenharam. Enquanto aquelas almas atormentadas insultavam o pastor, ele, em desespero e raiva, começou a revidar com palavras igualmente duras. A cena era uma clara demonstração do caos espiritual e da total falta de paz naquele lugar. Esse pastor, que em vida abençoou casamentos de pessoas divorciadas, estava agora sofrendo as consequências de suas ações. Ele havia desobedecido às leis divinas, semeando engano entre seus seguidores, e agora, preso em seu tormento eterno, não conseguia escapar da realidade de seus erros. A condenação dele é um alerta poderoso para todos aqueles que brincam com os mandamentos de Deus. É essencial que qualquer homem de Deus se arrependa quando abençoa um novo casamento, pois ao fazer isso, ele vai contra a ordem divina. Aqueles que participam desses casamentos, seja como convidados ou testemunhas, também estão se colocando sob condenação. Participação nesses eventos é vista como uma validação e concordância com o pecado, algo que Deus não aceita. A Escritura, em Atos 17, 30-31, lembra que Deus, ignorando os tempos da ignorância, agora ordena que todos se arrependam, pois o dia do julgamento foi estabelecido. Não há escapatória para aqueles que continuam desafiando as leis divinas. A posição do Senhor contra o novo casamento é clara e inflexível. Ele alertou que o diabo tem usado a autoridade estabelecida na terra, como governos e leis, para influenciar os homens e impor um sistema que captura as almas para o inferno. Porém, a Escritura permanece como o caminho seguro para aqueles que desejam evitar esse destino. Este ano, como foi declarado, é o ano da santificação, da retidão e da busca pela santidade. Aqueles que se comprometem com esses princípios terão a proteção divina, enquanto os que os ignoram estão caminhando para sua própria destruição. Por fim, a mensagem se estende a todos os filhos de Deus. Este é o tempo de se alinhar com os mandamentos divinos e rejeitar as influências do mundo que contradizem a vontade do Senhor. Se esta mensagem ressoou com você, é importante compartilhá-la, para que outros também possam ser alertados e se afastar dos caminhos que levam à condenação. Deus abençoe a todos que buscam viver em retidão e santidade e que este ano seja verdadeiramente um tempo de transformação espiritual para muitos.